Olá, seja bem-vindo ao canal 85-Bit Developer. Eu sou o professor Celso Araújo Fontes e esta é a nossa 17ª aula do curso completo de PHP. Bem, em nossas últimas aulas com o PDO, nossos exemplos normalmente utilizavam campos textuais ou numéricos para representar os atributos das entidades do nosso banco de dados, de exemplo, a livraria. Bem, mas muitas vezes as informações não se limitam em apenas campos conhecidos como primitivos, isso é, textuais, numéricos, booleanos, reais. Muitas vezes é requisito da aplicação permitir a persistência e a recuperação de arquivos multimídia, isso é, um documento, uma foto, um vídeo ou até uma música. Então, a primeira alternativa poderia ser simplesmente armazenar num campo varchar o nome e o endereço relativo ou absoluto daquele arquivo recebido via upload, tá? Algo de maneira bem similar ao que nós fizemos na nossa aula de formulários e upload, ou utilizar um recurso que a grande maioria dos SGBDs relacionais tem suporte, que é um tipo específico chamado de blob. O que é o blob? Blob é o Binary Large Object. Ele nada mais é do que um tipo que possibilita ao desenvolvedor, literalmente, armazenar um arquivo binário como parte integrante de um registro de uma tabela. Então, com o uso do blob, nós podemos, por exemplo, receber um arquivo de imagem do usuário, um GIF, um PNG, não importa, e armazenar aquela foto junto com os outros dados mantidos pela própria aplicação. O PDO ele vem com um conjunto de recursos próprios para trabalhar com blob, tanto na hora de persistência como na hora de recuperar. A gente vai começar a usar daqui a pouquinho, mas eu preciso salientar que desses 4 SGBDs que nós estamos utilizando durante o curso, enquanto de um lado o MySQL e o Postgres trabalham de forma igual e bastante transparente com blob, na hora da persistência, o SQL Server ele exige uma especificidade na hora do bind, e no caso do Oracle a coisa fica um pouquinho mais complicada, porque em um nível mais baixo, que envolve até o próprio SQL proprietário do Oracle, o PLSQL, ele tem uma sintaxe própria, um conjunto de funções na hora da gente dar um insert e persistir um blob. Então, quando a gente for fazer nosso primeiro exemplo, a gente vai ver como é a peculiaridade de cada um. Bem, e como é que cada SGBD optou por implementar o recurso do blob? Vamos dar uma olhadinha. No nosso banco de dados de exemplo, livraria, eu criei uma tabela chamada foto, que ela tem um relacionamento com o funcionário, tá? Um relacionamento N para 1, aonde, na lógica da nossa aplicação, seriam literalmente as fotos dos funcionários, tá? Que poderiam ser usadas para crachá ou qualquer coisa. E, ao invés de simplesmente persistir em forma de varchar o endereço ou o nome daquele arquivo que poderia estar armazenado em algum diretório do meu servidor, tá? Uma referência apenas textual e não lógica, eu estou literalmente colocando as fotos dentro do banco de dados. Então, o tipo dessa coluna é o tipo, no caso aqui do MySQL, blob. Tá? Então, vocês podem perceber, eu já tenho um conjunto de fotos aqui para vários funcionários, tá? Nesse nosso banco MySQL, cujo dump está lá no link da apresentação. Eu também tenho um recurso similar aqui no Postgres, tá? Só que o tipo do Postgres é esse bytera, tá? E está aqui cada um dos meus binários. No SQL Server eu utilizei o tipo var binary, eu coloquei max para ficar ilimitado o tamanho, a gente poderia limitar aqui a quantidade de bytes. E na visualização do management a gente vê literalmente a sequência de bytes aqui de cada foto. E no Oracle, de maneira similar com o MySQL, eu tenho aqui meus blobs. Bem, além do campo binário, eu também utilizei um outro campo para que eu possa guardar o MIME type. O que seria o MIME type? O MIME type ele é uma espécie de identificador do tipo daquele documento ou arquivo. Então, existe uma convenção, tá? Um conjunto de MIME types único no mundo para cada tipo de arquivo.
e, por exemplo, as nossas fotos são do tipo JPEG e o MIME-type dele é image/JPEG. Isso serve para quê? Para que na hora com que a gente vá recuperar essa informação, o browser ele possa estar informado que tipo de dado que ele está recuperando. Então ele vai ter a inteligência para aplicar a renderização correta para cada tipo de arquivo. Tá? Então se a gente está dizendo para ele, o que eu estou te devolvendo é um JPEG, ele vai saber como renderizar um JPEG. Beleza? Bem, então para atender essa necessidade da nossa aplicação de permitir com que o usuário possa submeter uma foto para um funcionário, vamos criar uma interface para que o usuário possa submeter essa foto e escolher para qual funcionário ele deseja. Não apenas isso, vamos criar um action que faça persistência de acordo com o SGBD da conexão. Então vamos lá. Criar aqui nosso HTML, doctype, HTML, tag HTML, cabeçalho, título, exemplo de blob, fecha tag título, colocaremos aqui uma boa prática, char7 UTF-8, beleza? Fecha tag. Bem, agora vamos criar aqui o corpo do nosso exemplo. Body, formulário, form, action. Aqui no meu caso, eu vou colocar como aula 17, action.php. Método tem que ser post. E lembrando que nós fizemos tanto na aula de upload síncrono como na aula de upload assíncrono utilizando Ajax e o Fetch, temos que colocar aqui que o enctype é multi-port form data. Beleza? Bem, agora temos nosso formulário aqui. Podemos já colocar o primeiro elemento, que vai ser uma lista dos funcionários para que o usuário possa indicar a quem pertence aquela foto. Então vamos lá. Label, funcionário, fontes, label, e aqui colocaremos um select com o name funcionário ID, que é a chave estrangeira lá naquela tabela foto. E aqui utilizaremos, obviamente, o PDO para poder recuperar a lista dos funcionários. Então aqui a gente abre o PHP, include conexão, a minha default aqui por enquanto é o MySQL, e faremos o seguinte, $funcionários recebe PDO where, selecionando a chave primária e, para o nosso usuário, o nome do funcionário, tabela funcionário. Aproveitaremos o próprio resultado da query e já executaremos um fetch all utilizando o modo que é perfeito para essas situações, que é PDO fetch key pair. Beleza? Ele já vai vir no formato ideal para a gente colocar aqui nossos options do select. Então aqui a gente utiliza o for each, fazendo o seguinte, funcionários as ID vai ser a chave e o valor vai ser nome. Então a gente coloca aqui para imprimir quantos options existirem na base para cada funcionário, colocando option value igual a $id, aqui dentro o nome, fechando a tag option. Beleza? Bem, agora aqui é só fechar o PHP e agora vamos colocar o nosso input type file para permitir com que o usuário possa submeter a foto. Então vamos lá. Label, foto, fecha label, input type file, o name, vamos colocar aqui como
foto. E vamos utilizar o atributo accept para que o browser possa filtrar apenas arquivos do tipo imagem pelo próprio MIME-type. Então a gente coloca aqui image barra asterisco. Então pode ser image PNG, image JPEG, BMP, tudo que for imagem. Para que o usuário, na hora de clicar no botão do upload, ele já tenha um filtro a nível de sistema operacional, listando apenas os arquivos que a nossa aplicação está esperando, beleza? Então aqui a gente fecha a nossa tag e coloca aqui o nosso input type, submit, com o texto cadastrar, tá? Para quando o usuário clicar, ele submeter para o aula 17 action, que nós vamos ainda criar. Então vamos só dar uma testada para ver como é que está o formulário. Vamos lá. Está aqui o nosso formulário, no MySQL tem essa lista de funcionários. Já estou aqui com o meu botãozinho padrão do navegador para selecionar o arquivo. Observem que ele já vem com um pré-filtro aqui, ó, no Firefox, dizendo que só aceita esses arquivos aqui do tipo imagem, reforçando que, obviamente, o ideal é também fazer uma validação a nível de segunda camada, isso é, o PHP também fazer esse tipo de verificação, e o botão de submissão. Então agora a gente vai voltar lá para o NetBeans e implementar a action. Vamos lá. Aula 17 action.php. Incluir a nossa conexão. A minha default MySQL, mas a gente vai testar com cada uma delas. E agora preparar todo o nosso código de inserção, que nesse caso será super salutar, além de colocar ele num bloco de tratamento de exceção, incluir ele também dentro de uma transação. Então vamos lá. Try video begin transaction. Com a transação aberta, o nosso primeiro passo vai ser recuperar os valores oriundos da submissão. Então, a gente pode acessar eles, por exemplo, usando o $request. Vamos lá. Funcionário ID será recuperado de $request funcionário ID, aquele nosso select. O arquivo, que nesse contexto é a foto, será recuperado do $files, conforme a gente viu lá na nossa aula de formulários de upload. Então, pegaremos ele do subarray posição foto, índice, tmp name, que é aquele arquivo temporário que o PHP cria e só existe durante a execução desse script para guardar de forma temporária uma cópia do que o usuário enviou lá através do navegador dele. Com o nome do arquivo, podemos agora guardar numa variável chamada binário o conteúdo desse arquivo, utilizando o quê? File get contents, pegando de arquivo. Beleza? Igualzinho a gente fez lá na nossa aula de upload. E, conforme eu mostrei lá nos 4 SGBDs, é salutar quando se utiliza blob, guardar qual era o tipo daquele arquivo, isso é, qual é o MIME type dele. Então a gente coloca aqui MIME type igual a $files photo type. Porque o próprio navegador ele vai enviar para a gente o MIME type que ele detectou. Tá? Isso ele faz em parceria também com o sistema operacional. Bem, com as informações que a gente vai precisar colocar na tabela foto, né, que é a tabela que tem o nosso blob, tem a chave estrangeira para o funcionário e tem o MIME type daquela foto, a gente pode começar a preparar o primeiro SQL. Vamos lá. SQL é igual a insert into foto campus binário MIME type e funcionário ID. Dá um espacinho aqui, fecha essa string e vamos colocar numa string separada os values. Então vai ser SQL values, vai ser values e nossos binds, binário, MIME type e funcionário ID. Beleza? Bem, essa sintaxe ela vai funcionar com MySQL, Postgres
e SQL Server. Agora, com o Oracle, a história é diferente. Vamos lá. Driver igual PDO get attribute PDO attr driver name. E aí é o seguinte, se o driver for igual ao Oracle, a lógica fica um pouco diferente. Por quê? O Oracle, ele trabalha com blob da seguinte maneira. Nós criaremos um blob vazio via o próprio Oracle. Ele vai retornar através de uma sintaxe proprietária dele, aonde a gente pode pegar o retorno de um insert. E esse retorno chegará para o PHP em forma de resource. Estudaremos daqui a pouquinho, principalmente na parte de recuperação de blob. Com esse resource, nós poderemos abrir um arquivo via PHP e inserir esses dados lá dentro. E na hora que a gente executar esse statement, tá, que nós criaremos com esse SQL, e comitarmos a transação, aquele blob vazio receberá o conteúdo desse nosso arquivo, tá? Que a gente está aqui recebendo ele de forma temporária dentro do $files. Então, a lógica do Oracle é um pouquinho diferenciada. Então, para isso, a gente coloca a seguinte sintaxe aqui, ó. SQL values vai ser values, função do Oracle empty blob, sem parâmetro nenhum, e aqui os outros binds são iguais, mime type e funcionário ID. E aí, como comentei agora há pouco, utilizaremos o returning do Oracle para jogar o conteúdo de binário em um bind de recuperação e não de inserção, chamado binário. Beleza? Ponto e vírgula. Bem, esse if é só para o Oracle. Agora podemos preparar o nosso statement. Então, a gente cria aqui statement igual a do prepare SQL concatenado com SQL values. E aí podemos começar a fazer os binds, tá? Para cada um desses parâmetros desse insert. Nessa hora que entra peculiaridades não só do Oracle, como também da SQL Server. Então vamos lá. Então é nessa hora que entra peculiaridade não só do Oracle, como também da SQL Server. E no caso do MySQL e do Postgre, eles funcionam de forma idêntica. A gente coloca isso num case default. Então vamos lá. Switch $driver, fazendo o seguinte. Caso seja o SQL Server, o bind será da seguinte maneira. Statement bind parent, campo binário, até aí beleza. Recebendo o valor da variável $binário, que a gente usou lá o file getContents, né, para pegar o conteúdo do arquivo temporário. E o tipo será o parent lob, tá, que ele é específico para representar blobs nesses SGBDs. Porém, no SQL Server a gente precisa passar aqui um quarto parâmetro de valor 0, que é o tamanho, e no caso do SQL Server para binário a gente tem que passar a 0. E além disso, um quinto parâmetro do binding parent, que são opções exclusivas de cada driver. E no caso do SQL Server, ele pede para a gente que a gente passe esse parâmetro, SQL srv underscore encoding binary, tá aqui, beleza? A gente pode dar o break e partir para o próximo case do switch. O do Oracle, case OC, aqui é bem diferente. Statement bind parent binário. Aqui nós não estamos inserindo, mas estamos recebendo, então vamos jogar numa variável chamada binário e source, um cara do tipo parent lob. Tá aí, beleza. Bem, com esse resource, tá, que é uma espécie de um link virtual para algum recurso, nesse caso é uma espécie de um link virtual para aquele arquivo, tá? Arquivo esse que o Oracle está criando em tempo de execução para a gente.
vamos fazer o seguinte. Binário resource igual a fopen arquivo, que é aquele nome do nosso arquivo, lembra? No modo leitura de arquivo binário, RB. Beleza? Bem, break, para a gente encerrar o caso do Oracle. E no caso default, que é do MySQL e do Postgres, que são iguaizinhos, a gente pode colocar aqui eles juntos. Default statement bind parent binário, sola binário, do tipo PDO parent blob. Beleza? Fecha aqui colocando break. Bem, esse switch todo foi criado devido às peculiaridades de cada driver, não só por suas implementações internas, mas como cada um deles trata na hora de persistir algum metadado desse tipo. Agora a gente pode fazer, sem problema nenhum, os binds dos nossos campos textuais e numéricos, o MIME-type e o funcionário ID. Esse aí é default e funciona igual para todo mundo. Então vamos lá. Statement bind value MIME type $MIME type do tipo PDO parent str de string. Lá vai virar um varchar. O próximo, statement bind value funcionário ID funcionário ID do tipo PDO parent int. Beleza? Bem, agora a gente pode executar o nosso statement. Execute. Já tem todos os binds prontos. E comitar, se chegar até aqui tudo certinho, a nossa transação. Beleza? Caso aconteça uma exceção não genérica, mas uma exceção do tipo PDO exception, vamos fazer o seguinte, pedir para ele dar um rollback e imprimir o que aconteceu. PDO get message. Beleza? Então vamos lá. Bem, aqui no navegador, selecionei um desses exemplos de funcionário que a gente criou na última aula para testar os inserts. Então está aqui repetido Jaqueline, vou escolher aqui o último. Inspecionar, só para no caso do MySQL eu poder conferir qual é o ID, está aqui, ó, ID 38, então esse vai ser o valor que vai ser submetido. Vou clicar aqui no botão do file, do input file, tem aqui já o arquivo separado, uma foto, e clicar em cadastrar. Bem, nós não colocamos nenhuma mensagem por enquanto, a gente vai fazer daqui a pouco o exemplo de recuperação desse tipo de dado. Vamos conferir direto no banco para ver se aquele funcionário com aquele ID teve uma foto inserida. Vamos lá. Tabela foto. Está aqui, ó, um blob do tipo JPEG, uma imagem, tá, de 7.2 KB. Para qual funcionário? Jaqueline, ID 38. Beleza? Então vamos agora testar isso lá no Postgres. Conferindo o ID aqui, no meu caso do Postgres, o ID é 29. Está aqui no Postgres também uma nova foto cadastrada para o funcionário ID 29, que a gente viu lá que era o último funcionário com o nome Jaqueline. Beleza? Trocando agora para o SQL Server, o último funcionário tem o ID 1019. Então selecionaremos aqui a Jaqueline, ID 1019. Foto aqui já está selecionada, vamos mandar cadastrar. Está aqui, ó, no SQL Server, ó, funcionário 1019. E aqui no SQL Server a gente vê literalmente o binário daquela foto. Beleza? Está aqui o MIME type, image JPEG. Trocando para o Oracle, o último funcionário se chama fulano, tem o ID 57, vamos selecionar ele. Foto aqui já está carregada, vamos clicar em cadastrar. Está aqui no Oracle, coluna binário, que é do tipo blob. Tá? A gente guardou aqui o MIME type como sendo image JPEG para o funcionário ID 57. Beleza? Então a gente conseguiu, através de alguns desvios condicionais, particularizar, mas funcionar com que a persistência de um arquivo binário funcionasse nos 4 SGBDs com PDO. Beleza? Próximo passo, obviamente, é a recuperação. Vamos lá. Bem, pessoal, então o primeiro passo que nós faremos é o seguinte.
nós criaremos um arquivo PHP para carregar a imagem de forma individual em um outro script PHP para listar as imagens do funcionário. Nesse caso, nós vamos listar apenas uma imagem por funcionário, tá? Para ficar um pouco mais simples. Mas vamos lá. Criaremos um documento PHP chamado carrega foto.php. Primeiro passo, incluir nossa conexão. Aqui, ó, conexão.php. E logo em seguida, recuperaremos o ID daquele funcionário no qual deseja se recuperar a primeira foto. $funcionário ID é igual a request funcionário ID. Beleza? Bem, aqui dentro de um bloco de try-catch, criaremos o nosso statement. Então tá aqui, ó. Statement é igual a PDO prepare select tudo from foto where funcionário ID é igual a placeholder, ponto e vírgula. E statement execute fazendo bind. Passando o que? $funcionário ID. Beleza? Próximo passo agora é pegar a primeira foto. Então vamos colocar aqui $foto é igual a statement fetch padrão, que no nosso caso é o fetch de array associativo. Se acontecer alguma PDO exception, nós colocaremos aqui para imprimir, XE get message. Beleza? E dessa vez também daremos um exit, porque as próximas instruções serão muito sensíveis a tudo que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Bem, usaremos agora aquela função header para que a gente possa literalmente dizer para o navegador que o que ele precisa interpretar desse carrega foto.php é alguma imagem de algum tipo, tá? E não simplesmente um script PHP, que poderia estar cuspindo, por exemplo, um HTML. E antes mesmo da gente usar o header, como imagens são arquivos binários muito sensíveis a qualquer alteração no conteúdo, o que nós vamos fazer? Vamos usar a função obclean, que é o quê? Para limpar o output buffer. Porque se qualquer coisinha tiver na hora que a gente for pedir para o PHP literalmente cuspir o conteúdo binário, tiver algum espacinho a mais, algum pontinho a mais, isso vai corromper tudo e a imagem não vai poder ser interpretada pelo navegador, beleza? A gente vai usar isso aqui como um subterfúgio para evitar que qualquer possível interferência de algum arquivo incluído ou coisa assim não possa corromper a nossa imagem, beleza? Então a gente coloca aqui obclean e agora sim, header content type. E a gente vai dizer o que? Olha, o tipo é o seguinte, a gente guardou isso lá na tabela, no campo MIME type. Beleza? Bem, agora o navegador já vai tentar interpretar de acordo com o tipo que a gente colocar aqui no cabeçalho do próprio HTTP, quando a gente usa o header. Próximo passo é literalmente colocar o binário. Bem, dependendo do SGBD que a gente estiver usando e até da configuração desse SGBD, esse binário ele vai poder vir de duas maneiras. Então vamos colocar aqui a primeira. If is resource, o que? $foto binário. Então faço o seguinte: echo string get contents. Passando aqui $foto binário. Beleza? Se não, se o conteúdo já foi recuperado via Drive e via SGBD diretamente, simplesmente vamos imprimir ele diretamente. $foto, posição binária. Bem, o que é esse resource? E por que a gente usou essa função aqui? O resource ele é um tipo, a gente viu lá na primeira aula que tinham vários tipos no PHP, inteiro, booleano. Um deles era o resource, finalmente chegou a hora de utilizar ele. Ele é um tipo especial, por quê? Ele normalmente serve para poder representar ou fazer referência a um recurso externo. Normalmente, os resources acabam sendo uma espécie de uma referência, na maioria das vezes, para algum arquivo, para alguma área da tela de uma imagem, utilizando alguma biblioteca de manipulação, uma conexão de um banco de dados ou coisas semelhantes. E, devido à própria natureza do resource, não dá para a gente fazer coerção de tipo com resource. A única coisa que a gente pode fazer com resource é
literalmente pegar o conteúdo dele. Então, quando o resource ele vem pelo drive e vem de forma lazy, tá? Não vem literalmente o binário dentro da resposta do fetch e só lá um identificadorzinho lá, resource, um número, alguma coisa, para a gente poder pedir conteúdo daquele resource, a gente tem que usar o string getContents. Tá? Que lembra até um pouco aquela função file getContents, só que essa aqui é exclusiva para resources. Beleza? E quando o SGBD tiver configurado ou o drive ele trouxer o conteúdo de forma literal, a gente simplesmente vai pedir aqui para cuspir ele, informando o browser, obviamente, qual é o MIME type. Então, se a gente rodar esse script passando lá na query string algum funcionário ID presente nesse banco de dados dessa conexão, vamos ver lá qual vai ser o resultado. Então, se a gente colocar aqui o nosso carrega foto e passar funcionário ID 38, que foi o caso lá do MySQL, conexão default, vai carregar aquela imagem que agora há pouco a gente fez o upload. E nesse contexto, o que aconteceu? Na configuração do MySQL desse drive, ele veio literalmente. Então, como é que a gente faz para ver, por exemplo? Se a gente comentar aqui o header, ele vai ser interpretado como um documento web normal. E atualizar aqui, está aqui, ó, toda a imagem, só que o conteúdo binário dela. Seria algo muito parecido a gente pedir para abrir a imagem no Notepad++, por exemplo. Beleza? Então, o browser ele precisa ser informado o que tem naquele conteúdo binário. Então, para isso, a gente usou o header. E se a gente usar o header, mas por um acaso tivesse algum texto a mais, alguma coisa assim, ó, até um espaço dentro do conteúdo informado, olha o que aconteceria. Pronto, ó, por causa de um espaço, a imagem não pode mais ser interpretada, porque o arquivo binário ele é muito sensível a isso, ele tem cabeçalho, ele tem vários setores lá para poder ser interpretado de maneira correta, beleza? Então a gente tem que garantir que a partir do momento que a gente faz o header, o próximo passo seja literalmente só o conteúdo do binário, nada mais do que isso. Agora, se eu trocar aqui, por exemplo, para o Postgres e ao invés de usar o string getContents pedisse para simplesmente imprimir o conteúdo de binário, olha o que ele me retorna. Um resource ID e um número qualquer. Por quê? Ele não trouxe o conteúdo binário literal, ele criou lá um vínculo para que eu possa, quando necessitar, recuperar a informação daquele arquivo. E aí, para isso, a gente tira aqui o echo e deixa aqui o echo string getContents. Ele vai fazer o seguinte, ele vai lá e vai solicitar o conteúdo daquele resource identificado pelo aquele ID. E aí o resultado fica de forma semelhante ao que a gente viu agora há pouco com MySQL. A diferença é que quando o Drive e o SGBD eles funcionam de maneira a trazer o resource, consome muito menos memória, porque a gente só vai pegar o conteúdo do arquivo de forma tardia e numa busca que pudessem retornar dezenas de arquivos, ao invés de retornar dezenas de arquivos lotando a memória, vão retornar apenas dezenas de ponteiros de resource. Beleza? Bem, então aqui deixando o header de novo, vamos partir para o nosso script PHP que vai listar os funcionários do banco e a primeira foto de cada um. Vamos lá. Então aqui eu vou criar o lista funcionários e dentro do nosso HTML vamos fazer o seguinte: incluir nossa conexão, pedir para criar uma tabela, então aqui é a table order, uma tabela bem simples por enquanto. Colocar aqui um cabeçalhozinho, echo tr th nome, fecha tag, th foto, fecha a tag, fecha o tr. Bem, vamos agora recuperar nossos funcionários. $funcionários é igual a PDO, query, select tudo from funcionário. E aí, vamos aproveitar o retorno e já usar o método fetch all. Beleza? E agora vamos fazer um for each de funcionários as funcionário, onde, linha a linha, vamos mostrar o funcionário e pedir para carregar a imagem. Imagem essa que será carregada pelo carrega foto. Então vamos lá. Echo tr, echo td
$funcionário, campo nome, até aí tudo bem. Fecha o TD. E o próximo é echo TD. Vamos utilizar a tag img do próprio HTML, onde a gente diz que o source dela, através do atributo src, será o quê? Carrega foto.php, como os dois arquivos são irmãos, eu não precisei colocar nenhum diretório aqui. Passando a query string funcionário id igual a $funcionário posição id. Beleza? Aí aqui a gente fecha o pliquezinho do próprio HTML. Fechamos a tag mg também e fechamos a tag td. Beleza? Agora a gente fecha aqui a linha. Bem, podemos aqui também fechar a tabela sem problema nenhum. E ver lá o resultado. Vamos lá. Aqui, ó, nossa tabelinha com a lista com o nome de cada funcionário e sua respectiva primeira foto. E se a gente for lá no final, tá aqui aquela nossa inserção que a gente fez agora há pouco, naquele nosso formulário de inserção. Ó, a foto da Jaqueline, funcionária Jaqueline. Se a gente inspecionar, tá aqui, ó, o ID 38. Beleza? Bem, pessoal, e na próxima aula veremos como utilizar o PDO e montar queries para fazer paginação, Information Schema e mais alguns últimos recursos com o PDO. Espero que tenham gostado dessa aula. Um abraço, fiquem até a próxima.